Olá amigos, tudo bem? Neste vídeo falaremos da primeira lei de Mendel. Se não conhece, então veja aqui no canal Ciências. A primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos fatores, ou lei da pureza dos gametas. Mas o que isso quer dizer? Quem foi Mendel? E por que Mendel utilizou as ervilhas para fazer os seus experimentos? É o que vamos aprender aqui neste vídeo. Gregor Johann Mendel foi um biólogo, botânico e um monge austríaco. Ele é considerado o pai da genética. Nos seus experimentos, ele admitiu a existência de fatores, como responsáveis pelas características hereditárias. Esses fatores é o que conhecemos hoje por genes. Nesses experimentos, ele realizou e analisou os resultados de cruzamentos, feito com plantas angiospermas, cujo seu nome científico é Pisum sativum, que é mais conhecida como a planta que gera as ervilhas. Algumas particularidades desta planta foram essenciais para sua escolha nesses experimentos, e algumas dessas vantagens são por ela ser de fácil cultivo, pela produção de muitas sementes, consequentemente gerando com isso grande número de descendentes, por suas flores, que são hermafroditas, ou seja, ela apresenta partes masculinas e femininas na mesma planta, podendo com isso fazer a autofecundação. Pode fazer também a fecundação cruzada, que é a fecundação entre dois pés de ervilha. Além dessas vantagens, as ervilhas apresentam também características que são muito simples e também permanentes, como por exemplo, a coloração das suas sementes, que pode ser sementes amarelas ou sementes verdes. Ela pode ser uma planta alta ou baixa. A forma da sua semente pode ser lisa ou rugosa. A cor da sua vagem pode ser amarela ou verde. E essa mesma vagem pode ser lisa ou ondulada. Como são plantas angiospermas, elas possuem flores. E essas flores podem apresentar cores diferentes, como a púrpura ou a branca. Em relação à posição da flor nessa planta, pode variar de axial, quando ela fica ao longo do caule, e pode ser terminal, quando ela fica na ponta do caule. Agora que já sabemos os elementos básicos da primeira lei de Mendel, vamos saber como ele fez e como são geradas as características das ervilhas. Na cabeça de Mendel, haveria um elemento que determinava a cor amarela das ervilhas e também que determinava a cor das ervilhas verdes. Então Mendel fez a seleção de plantas puras para a realização desse experimento. Isso quer dizer que selecionou plantas que só geravam ervilhas de sementes amarelas e plantas que só geravam sementes verdes. Para ter certeza desses fatores, ele colhia resultados da autofecundação ao longo de 6 gerações. Assim, poderia ter certeza de que se tratavam apenas de plantas puras. As plantas puras são o primeiro estágio do experimento de Mendel, que é chamado de geração parental, conhecida também pela letra P. Nesse estágio, são apresentadas duas plantas com ervilhas puras, uma com sementes amarelas e a outra planta com sementes verdes. Mendel fez a fecundação cruzada, onde nesse cruzamento ele usa a parte masculina da planta de semente amarela e a parte feminina da planta de semente verde. Após esse cruzamento, Mendel observou que todas as sementes geradas desse cruzamento constavam na sua vagem somente sementes de cores amarelas. Esse estágio é chamado de geração F1. Ele chamou esses indivíduos de híbridos, pois descendiam de pais com cores diferentes. Mas surgiu uma grande dúvida. O que teria acontecido com o elemento ou fator da cor verde que não apareceu? Essa resposta só será respondida no próximo estágio do experimento. Como a planta de ervilha é hermafrodita, Mendel pôde fazer o cruzamento das ervilhas híbridas amarelas com elas mesmas. Assim, deu-se início aos novos descendentes que chamamos de geração F2. O resultado foi surpreendente para ele. Após esse cruzamento, a contagem de ervilhas mostrou que 3 de 4 ervilhas eram amarelas. Significa dizer que são 75% delas.
E somente uma ervilha, de 4 ervilhas geradas, era de cor verde. Significa dizer que são 25% delas. Com isso, mostrou-se uma proporção de 3 sementes amarelas para uma semente verde. Logo, Mendel concluiu que o fator de cor verde não tinha sido eliminado, mas apenas não se manifestava na presença do fator de cor amarela. Então ele resolveu considerar as características das ervilhas amarelas como dominante e a característica das ervilhas verdes de recessiva. Esse raciocínio também foi usado para fazer os experimentos nas demais características da planta, como a cor da sua flor, ou se é lisa ou rugosa, e as outras características a mais. Todas essas variedades também possuíam características dominantes e também recessivas, sendo que a variedade recessiva só vai aparecer na geração F2. Com isso, a primeira lei de Mendel, ou lei do monohibridismo, cada caráter é determinado por um par de genes que se separam na formação dos gametas. Esse tipo de divisão é conhecido como divisão por meiose. Nos seres humanos, a transmissão de algumas características obedece à primeira lei de Mendel, o que significa dizer que são condicionadas a um par de alelos. Quando isso acontece, dizemos que se trata de um caso de monohibridismo, ou herança monogênica. Essas características são chamadas de autossômicas, ou seja, são aquelas que determinam as características que são comuns a todos os indivíduos de uma espécie. A primeira lei de Mendel foi uma das descobertas mais importantes no campo das ciências, pois, através desses estudos, é que tivemos a base para explicar os mecanismos de transmissão de características hereditárias ao longo das gerações. Os avanços no campo genético de hoje são graças aos estudos de Mendel. E é por isso, e mais outras contribuições, que a primeira lei de Mendel é uma das maiores descobertas da nossa humanidade. Essa é a primeira lei de Mendel. E esse é mais um vídeo do canal Ciências.